Vamos mergulhar num dos maiores mistérios da história. Como é que uma civilização tão incrível como a do Egito Antigo conseguiu não só viver, mas florescer em pleno deserto? A resposta, surpreendentemente, está na agricultura. Pensem nisto. Como é que se constroem pirâmides gigantes e se alimenta milhões de pessoas quando está rodeado de areia por todo o lado? Parece uma tarefa impossível, não é? Bem, os egípcios tinham um trunfo na manga, uma espécie de arma secreta. E essa arma secreta, a verdadeira alma de toda a civilização, era o rio Nilo. Sem este rio, a história do Egito, provavelmente nem existiria como a conhecemos. E olhem que os próprios egípcios sabiam disto perfeitamente. Eles tinham nomes para esta diferença. À faixa de terra fértil junto ao rio, chamavam Kemet, a terra negra. A todo o resto, ao deserto imenso, chamavam Deshret, a terra vermelha. A vida deles dependia inteiramente daquela pequena faixa escura. Mas o que é que tornava a Terra Negra tão especial? Era uma coisa chamada limo. Todos os anos, o Nilo transbordava e, quando as águas recuavam, deixavam para trás esta camada de terra escura, super rica em nutrientes. Era, no fundo, um fertilizante natural e gratuito, entregue à porta todos os anos. Fantástico! Esta cheia anual era mas tão importante, que toda a vida egípcia era organizada não pelas 4 estações que nós conhecemos, mas sim por 3 estações agrícolas, todas elas ditadas pelo rio. Primeiro tínhamos a Aket, a inundação. Durante uns 4 meses os campos ficavam debaixo d'água e não se podia fazer agricultura. Depois vinha a Peret, a época do crescimento. As águas baixavam e era a altura de lançar as sementes à terra úmida e fértil. E por fim, a Chamo, a colheita. Era quando se recolhia tudo antes que o calor abrasador do deserto voltasse com toda a força. A vida deles era este ciclo, ano após ano. Ok, o limo era espetacular, mas só chegava às terras mais próximas do rio. Para conseguirem cultivar mais longe, os egípcios tiveram de puxar pela cabeça e tornarem-se uns verdadeiros engenheiros. O problema era enorme, mas simples de perceber, a gravidade. A água, como sabemos, não corre para cima. Então, como é que eles conseguiam regar os campos que estavam num nível mais alto do que do rio? A solução foi uma invenção absolutamente genial e, ao mesmo tempo, super simples. O Shaduf. E esta ferramenta, acreditem, mudou as regras do jogo para a agricultura egípcia. O mecanismo é brilhante na sua simplicidade. O agricultor só tinha de puxar o balde para baixo, para dentro d'água. Depois, o contrapeso pesado, na outra ponta, fazia quase todo o esforço para levantar o balde cheio. Com muito menos trabalho, conseguiam mover imensa água para onde ela era mais precisa. Muito bem. Já temos água a chegar aos campos. Agora, vamos ver o que é que eles cultivavam e que tipo de ferramentas usavam para transformar pequenas sementes na base da sua alimentação. As ferramentas eram simples, mas muito eficazes. Usavam arados de madeira, muitas vezes puxados por bois, para rasgar a terra. Tinham enxadas para partir os terrões e, na altura da colheita, usavam foices com lâminas super afiadas feitas de sílex, que é uma pedra muito dura. Era tudo muito prático e feito à medida das suas necessidades. E o que é que eles plantavam? Sobretudo 2 cereais que eram a base de tudo. Trigo, para fazer o pão que comiam a quase todas as refeições, e cevada. E a cevada não era só para fazer uma bebida parecida com cerveja. Era tão valiosa que também servia como dinheiro. Imaginem, os trabalhadores das pirâmides eram muitas vezes pagos em cevada. E agora, um pormenor espetacular sobre os métodos deles. Depois de espalharem as sementes, em vez de as enterrarem uma a uma, muitas vezes levavam rebanhos de ovelhas ou cabras para os campos. O pisar dos animais fazia o trabalho de enterrar as sementes na terra de uma forma rápida e muito eficiente. Mas engana-se quem pensa que a vida no Egito era só pão e cerveja. A agricultura deles era muito mais diversificada e produzia coisas para além da comida do dia-a-dia. Eles cultivavam imensos vegetais e frutas, mas talvez ainda mais importante, cultivavam plantas industriais. O linho, por exemplo, era essencial para fazer as roupas leves que usavam. E o papiro, uma planta que crescia nos pântanos, era a matéria-prima para o papel, para cordas, sandálias e até para construir barcos. E é aqui que todas as peças se juntam. O sucesso na agricultura não serviu apenas para encher barrigas. Foi o verdadeiro motor que construiu e sustentou toda a civilização egípcia. A palavra-chave aqui é excedente. Graças a esta agricultura tão produtiva, eles conseguiam produzir muito mais comida do que precisavam para sobreviver. E esse excesso de comida foi o que permitiu tudo o resto. Libertou pessoas para poderem ser construtores, artistas, escribas ou soldados. Na verdade, foi esse excesso de grãos que tornou possível a construção das pirâmides. Para gerir todo este excedente, eles construíram armazéns gigantescos chamados silos.
funcionavam como cofres fortes para os grãos, protegendo a riqueza do país de pragas e da umidade. Era destes silos que o faraó recolhia os impostos e pagava aos milhares de trabalhadores dos grandes projetos. Portanto, vamos resumir o impacto. A agricultura garantia a comida para toda a gente. Era a base dos impostos, que eram pagos em grão. Sustentava a mão de obra que construía os templos e as pirâmides. E ainda por cima, o grão servia como moeda de troca para obter madeira e metais, coisas que o Egito não tinha. E isto deixa-nos a pensar. A vida no Egito Antigo era completamente definida pela sua dependência de um único recurso, o Nilo. Qual será o recurso que, hoje em dia, define a nossa civilização da mesma maneira? Fica a reflexão.